Então, o tema dessa palavra de hoje é: até Jesus foi cancelado. Já que está na moda falar de cancelamento, vamos falar disso hoje aqui também. Mas antes de falar sobre cancelamento, tem muita coisa para a gente ver. E eu tenho pouco tempo, então vamos correr. Eu quero que você abra comigo em João 8, 31. Enquanto aparece aí para você, eu vou lendo aqui. João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que Jesus está falando aqui é que existe uma premissa para acontecer essa verdade, essa libertação. E ela é ouvir a palavra e deixar que a palavra transforme. Só a palavra de Deus pode libertar. A definição de ser livre é a capacidade de agir, ter autodeterminação, ser independente, autônomo. Então isso é liberdade, isso é ser livre. E quando Jesus diz que conhecendo a verdade nos libertará, Ele quer dizer que a verdade vai nos fazer ter a capacidade de agir, ter autodeterminação, independência e autonomia. Calma que isso vai fazer mais sentido no final dessa palavra. E sabe o que é o mais incrível? Que Jesus tinha tudo isso. Jesus era autônomo. Jesus era independente. Ele não dependia das circunstâncias, das situações. Se não tinha recurso, ele falava para o peixe: dá recurso, abre a boca, peixe, dá moeda. Então ele tinha independência, ele não se conformava com a realidade que ele vivia, mas ele transformava tudo aquilo que ele colocava à mão. Ele tinha essa capacidade de agir, sem se empreender a coisas externas que limitavam. E como ele tinha isso, ele também nos incentiva a sermos livres, mediante a palavra, a verdade que liberta. Ele incentivou aquelas pessoas naquela época a fazerem isso. E os ensinos continuam para nós hoje. Olha o que a gente está vivendo. Olha que situação complicada é essa que estamos vivendo. Eu espero que essa palavra confronte o seu coração hoje. Se não te incomodar, eu não vou ter feito a minha missão aqui. A minha missão é incomodar você, é te confrontar de alguma maneira, para que você desperte e não fique preso às circunstâncias que estamos vivendo, mas que você viva o propósito de Deus para a sua vida. Amém? A palavra de Deus, a Bíblia, se você pega essa palavra, essa Bíblia, né, esse contexto histórico todo que tem ali, tirando a parte religiosa, tá? Mas vendo como história, você vai ver que quanto mais Deus entregava para aquele povo leis, mandamentos, quanto mais eles se alimentavam da palavra, mais eles deixavam de ser pessoas primitivas, né, bárbaras, olho por olho, dente por dente. Eles eram assim, faca na caveira. E mais começavam a ser transformados. Tanto que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eles deixaram de ser olho por olho, dente por dente, para ser amem uns aos outros, como você mesmo se ama. Então a palavra, ela tem um poder de transformação. E ela mesma comprova isso. Porque fez de um povo primitivo, bárbaro, que não sabia viver em sociedade, um povo que teve condições de amar, de cuidar, de zelar. E Jesus veio para consumar tudo isso que Deus havia ensinado por gerações e gerações ao seu povo. E hoje, eu quero te dar um exemplo. Aproveitando o gancho do Tamo Junto na Bíblia. Se você não está participando do Tamo Junto na Bíblia, eu te convido, depois quando acabar essa live, você entra lá no nosso Instagram dos Jovens NDV, você clica no link lá da bio e você vai cair no Telegram para você participar. E aproveitando que lemos há pouco tempo aqui Êxodo, eu aproveitei para tirar esse exemplo da palavra de hoje, desta passagem que é tão conhecida, e hoje eu quero que você a veja de uma outra perspectiva. Então a gente vai ler bastante. Eu quero ler com você Êxodo 1, de 5 a 13. Quando o assunto é liberdade, para mim, essa passagem, essa história, ela chama muito a atenção. Conta a história de um povo que era escravo, conseguiu autonomia,
mas continuou limitado. Êxodo 1, 5 a 13. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já se encontrava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis. Proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora muito numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. O povo se tornou escravo naquela região, porque começaram a ficar numerosos. E eles ficaram por 430 anos escravos. Ou seja, aquela primeira geração que foi escrava morreu. A segunda geração já não conhecia mais a liberdade. A terceira geração só conhecia as histórias de liberdade que ouviam, que os seus avós, seus bisavós experimentavam. Então está falando de um povo que ficou por tantos, mas tantos anos escravo, que chegou um momento em uma geração que eles não sabiam mais o que era liberdade. Eles só sabiam o que era escravidão. Eles só sabiam que era aquela realidade que eles estavam vivendo. Não havia esperança. Tudo o que faziam era tentar sobreviver à crueldade diária. Vamos continuar. Êxodo 1, 20, 22. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. A perseguição contra o povo israelita foi tão grande que o rei mandou matar todos os homens. Eu quero te falar uma coisa aqui, olha que interessante. A mentalidade daquele povo que estava lá por 430 anos era tão escravizada que eles poderiam fazer um montim, fazer uma guerra e serem livres, mas eles continuavam escravos. Até o rei temia aquele povo, mas eles não sabiam da força que eles tinham e eles continuavam naquela situação de escravos. Talvez hoje você não saiba a força que você tem. E você, como esse povo aqui, pode estar escravo na sua vida. Que essa palavra hoje te liberte, em nome de Jesus. E como você já sabe essa história, Moisés foi um escape que Deus fez para aquele povo ser livre. Ele ouvia a lamentação daquele povo. Ele ouvia a dor, o sofrimento daquele povo. E ele preparou um escape, Moisés. Ao invés da mãe matar Moisés, ela colocou ele num cestinho. Ao invés da mãe entregá-lo para ser morto, acharem ele para ser morto, ela pegou Moisés, colocou num cestinho. E ele caiu nas mãos da princesa. E ele foi criado com todos os privilégios da realeza. Ele foi criado com o bom e o melhor. Ele não tinha ideia do que era ser escravo, do que era passar fome, do que era apanhar. Não, ele foi criado do bom e do melhor. Mesmo não pertencendo àquele lugar da realeza, ele foi criado como se fosse um. Então, em determinado momento, ele lembra das suas origens e a história você já sabe. Ele acaba salvando um israelita da tortura, acaba matando o egípcio e foge. E Deus se lembra daquele povo depois de alguns anos, chama Moisés e fala para ele voltar, porque ele tinha uma missão.
ser o protagonista aí dessa história de libertação desse povo. Vou abrir um parênteses agora com você para entrar em uma premissa aqui do desenvolvimento pessoal, que é essa tabela que você vai ver aí. Essa tabela bem bonitinha, que parece coisa de matemática. E eu quero que com essa tabela você entenda como Moisés era a pessoa certa para fazer aquilo, como o povo reagiu a toda essa movimentação que aconteceu e como a gente pode tirar uma lição valiosa de toda essa história. Então, vou tentar te explicar essa tabela rapidamente. Se você perceber, tem um menos ali na ponta, tem um mais lá em cima, né? Aqui em cima e depois aqui embaixo. Bom, eu estou fazendo, acho que espelhado para você, né? Depois você vê aí, não sei como está aparecendo na tela. Vou falar como está aqui para mim. Tem um menos e tem um mais nas pontas. Então, veja. Dentro da tabela, você pode estar numa condição de escravo ou de livre, de refém ou de limitado. Antes de alcançar o estado de liberdade, é possível passar por esses 3 outros. Um escravo, se você for ver do ladinho, está escrito estrutura interior e embaixo recursos. Um escravo não possui recursos e também não tem estrutura interior. Um limitado, ele possui recursos, está vendo que tem um maisinho ali? Uma pessoa limitada, ela tem recursos, mas ela não tem estrutura interior. E alguém que é refém, ele não tem recursos, mas tem estrutura interior. Então, só é possível ser livre alguém que tem esses recursos e também tem essa estrutura interior. A estrutura interior diz respeito a domínio próprio, inteligência emocional, saber lidar com conflitos, expectativas, frustrações. Estrutura interior são pessoas que são resilientes, que são ousadas, que são otimistas. São pessoas que têm força, sabe, para viver. Tem algo que sempre as impulsiona, as move, as faz reagir, agir diante dos desafios. Então são pessoas que possuem essa fortaleza interna. Que independente do que aconteça aqui, elas são fortes, destemidas, elas fazem acontecer. Agora, compõe isso, né, os sentimentos, pensamentos, educação, crenças, valores, tudo o que é realmente a psique aqui humana, nosso interior. Agora, os recursos são os meios que nos permitem avançar. Então, por exemplo, dinheiro é um meio, tempo é um meio, conexões, pessoas, autoridade é um meio, trocas, né, trocar figurinha, ferramentas, são meios. Então, o recurso é como você vai chegar até o lugar que você precisa. E a estrutura interior é o que vai acabar ditando, né, também muita coisa, porque se você tem um, não tem outro, a gente já vai ver o que acontece. Muitas pessoas querem ser livres, autônomas, agirem da maneira que acreditam ser correta, serem determinadas, independentes. Querem ter um estilo de vida de liberdade, independente das situações negativas que as cercam. Contudo, para conquistar isso, é necessário entender o quanto de recurso possuem e o quanto de estrutura interior possuem também. Ou seja, olha essa tela aí que vai aparecer para você. Quando uma pessoa não possui estrutura interior e nem recursos, ela se torna escrava. É uma pessoa dependente dos outros, não tem direção, fica acomodado, fica paralisado diante dos desafios, não tem uma rota, um caminho para seguir, não tem dinheiro, não tem acesso, não tem um network, né, para na hora da dificuldade conseguir ter uma ideia, uma coisa criativa, não possui nada. O povo, voltando para a história, viveu 430 anos como escravos. Eles careciam de estrutura interior e de recursos. O que eles tinham era só para sobreviver e não morrer de fome.
Eram limitados em sua maneira de pensar, de agir, seguiam os mesmos padrões que viram seus pais, seus avós e antepassados terem. Eles sonhavam com uma liberdade que nunca conheceram, que fazia parte das histórias que eles ouviam. Não tinham dinheiro, não tinham tempo, não tinham nada. Moisés, por outro lado, ele cresceu em um ambiente diferenciado. Moisés, ele tinha recurso. Ele sabia como fazer recurso. Ele tinha uma estrutura interior de um rei, de um príncipe. Ele foi ensinado a ser nobre, a pensar coisas nobres, a fazer coisas nobres. Por isso, ele era o único israelita daquela época capaz de libertar aquele povo. Porque ele era sangue daquele sangue, mas não era escravo. Ele tinha recursos, ele tinha estrutura interior para fazer diferente. Olhando para a sua vida hoje, você se vê como um escravo ou como uma pessoa livre? As situações contrárias consomem seus pensamentos, comportamentos, relacionamentos, ou você é capaz de olhar tudo isso, dar a volta por cima e recomeçar? Você construiu uma vida com recursos para ter autonomia em sua jornada ou está escravizado pela escassez? A história continua. Moisés vai lá, enfrenta o rei, vem as 10 pragas, a morte bate ali à porta dos egípcios e eles acabam expulsando aquele povo. Vai embora. Vai embora que vocês estão trazendo muita desgraça para a nossa vida. Vai, vão ser livres. A gente libera vocês. E eles foram, cheios de ouro, de prata, que os egípcios deram para eles. Recursos. Durante o deserto, né, que eles tiveram que ir para o deserto. Uma coluna de fogo seguiam eles à noite. Tinha ali uma nuvem que cobria durante o dia. E eles finalmente conseguiram aquela liberdade que eles tanto sonhavam. Depois, vou ler Êxodo 15, 22 a 26. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Eles chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas e de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: "Que beberemos?" Moisés clamou ao Senhor e lhes indicou um arbusto. Ele o lançou na água e essa se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois de tudo isso que aconteceu, a nossa expectativa é pensar o quê? Eles viveram felizes para sempre. Deu tudo certo. Olha, foi 1000 maravilhas. Mas a gente sabe que não foi bem assim que aconteceu. Mesmo que a realidade externa agora fosse outra, a realidade interna continuava a mesma. E em uma série de versículos é possível ver a ingratidão, a murmuração e a frustração que o povo carregava em seu interior. Mesmo estando com recursos agora, eles tinham tempo, tinham dinheiro, tinham uma pessoa com uma visão de vida diferente da deles. Mesmo assim, eles continuavam limitados. E olha que Deus falou. Preste atenção aos meus mandamentos, me obedeçam. Quando temos recursos, mas nos falta estrutura interna, nos tornamos limitados. Se puder colocar de novo o gráfico para as pessoas de casa poderem ver. Mesmo tendo recursos, se não temos estrutura interna, estamos ali, limitados. Podemos ter dinheiro,
todo o tempo do mundo para criar, para aprender, para se reinventar, mas a gente não sai do lugar. Porque falta inteligência emocional, domínio próprio, resiliência, ousadia, gratidão, sabedoria. Quantas vezes você está limitado, mesmo com tantos recursos em suas mãos? Nesse momento, eu quero te fazer esse convite para olhar dentro de você. Perceber o que está faltando aí de estrutura interior na sua vida. E buscar ferramentas necessárias para você sair dessa limitação que você vive. Tirar essas crenças que estão te prendendo. Esses padrões que estão te limitando. Deus te fez para ser livre, não para ser limitado e nem para ser escravo. Deus, em sua misericórdia e bondade, sabia disso. Então, a partir do capítulo 20, ele estabelece leis para que o povo possa viver em comunidade. Leis a respeito dos altares, dos escravos, da violência, dos roubos, prejuízos, leis morais, religiosas. Em nossa visão moderna, podemos ler e julgar. Mas, para aquelas pessoas que eram primitivas, aquilo era uma mudança drástica. Porque Deus não queria que eles fossem limitados, pessoas apenas com recursos. Deus queria que eles tivessem estrutura interior também. E Ele deu as leis, deu os mandamentos, deu moral, ética para aquele povo. Porém, por 40 anos, os israelitas vagaram pelo deserto e, infelizmente, não conseguiram trazer restauração em suas vidas para entrar na terra prometida. Quero ler com você Números 32, de 11 a 13. Números 32, de 11 a 13. Como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob o juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Com exceção de Caleb, filho de Jefoné, acho que esse nome é bem bonito para dar para o teu filho, hein? Jefoné. E Josué, filho de Num, seguiram ao Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que tinham desagradado com seu mau procedimento. Veja, eram 600 mil homens, sem contar crianças e mulheres. Só 2 entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou. Só 2. Moisés se tornou refém de toda aquela situação e nem mesmo ele entrou na terra prometida. No início, era diferenciado dos demais, porque tinha uma estrutura interna de quem cresceu com reis. Contudo, ao entrar no deserto, se contaminou com seu ambiente e usou seus recursos de forma negativa. Ele virou mais um na multidão. Mais um na massa. Isso não estava no script, mas eu vou falar. Não seja massa de manobra. Não veja tudo que você vê na televisão e fica tomando partido, sem você mesmo ir atrás da informação, pesquisar e se politizar daquilo que você está falando. Não fica vendo fake news, acreditando que aquilo é verdade. Vai atrás da informação, vai orar a Deus, vai se consagrar, vai na fonte. Eu falo isso porque eu fui jornalista, eu trabalhei muito tempo com isso. E eu sei que muitos amigos meus da profissão, infelizmente, pegavam as informações que eles viam para dar logo, soltar logo a nota e o jornal sair antes, disparado nos acontecimentos, e divulgavam um monte de coisa que estava errada, que não era verdade. Toma cuidado com o que você lê, porque infelizmente isso acontece. E você vira aí, mais um na multidão. Massa de manobra. Moisés, quebrou as tábuas da lei. Usou a autoridade que Deus lhe deu para ser independente dele. Não tinha ao seu lado conexões que pudessem o ajudar a olhar seus erros e se arrepender de suas atitudes que desagradavam ao Senhor. Quando temos estrutura interna e nos falta recursos, nos tornamos reféns. Como Moisés, talvez até tenhamos os recursos, mas os usamos de forma negativa, destrutiva
e de nada serve em nossas mãos. Se seu dinheiro se perde no fim do mês e você não sabe para onde ele está indo, talvez agora você se veja como refém. Se você é uma pessoa cheia de dons, talentos, e fica o dia inteiro na Netflix, no videogame, na rede social, talvez está desperdiçando os talentos que Deus confiou na sua mão, os recursos que Ele te deu. E você seja um refém. Aí, diante de toda a situação que está passando no Brasil, você é uma pessoa que tem mansidão, que tem domínio próprio. Você é uma pessoa que tem paz, que é grato. Mas você perde seu emprego. Ou tem uma redução de salário. E aí você fica refém. Porque não adianta só ter estrutura interior, se não tem recursos. E hoje, eu tenho muita, mas muita fé, que se você está se vendo como um refém, você pode hoje clamar a Deus por uma intervenção divina. Ideias criativas podem vir sobre a sua vida. Quantas pessoas nessa pandemia não começaram um negócio do nada? Uma ideia maravilhosa, divina. Eu vi uma reportagem que falava que o número de pessoas passando fome é gigantesca. Enquanto isso, 11 novos bilionários surgiram durante a pandemia. Enquanto uns morrem de fome, outros estão milionários. Um refém fica falando, ai, eu sou uma vítima. O refém fica se comparando, mas aquelas pessoas estão roubando. O limitado olha tudo isso e fica pensando, não é para mim. Eu não mereço, meus pais nunca foram ricos. Eu não posso ter dinheiro porque eu sou crente. E enquanto isso, o dinheiro vai mudando de mãos, porque o dinheiro não está sendo rasgado, né? Tá mudando de mãos. E o crente, que tem conhecimento, que pode abençoar as pessoas, que tem que ter recurso, está chupando o dedo. Mas hoje, a história muda. Amém? Se você está na sua casa, coloca a mão na tua cabeça e fala, Deus, hoje a minha história muda. Muitas vezes o recurso não chega em nossas mãos, pois não somos bons mordomos para usá-lo. De que adianta ter estrutura interna se não temos recursos disponíveis para avançar? E agora, para você sair daqui feliz. Porque é nessa condição que eu quero que você acabe esse culto hoje vivendo e acreditando que viverá em pouco tempo. Só é livre quem tem recursos e estrutura interior. Só prova da verdadeira liberdade quem tem uma identidade firmada, que não se acovarda diante das circunstâncias, que tem fé, sabedoria para conduzir sua vida da mesma forma que multiplica os seus recursos, pois tem destreza, sabe que tem tempo, dinheiro, conexões, ferramentas, autoridade, e tudo isso são armas poderosas para levá-lo ao novo nível. Milhares de pessoas saíram do Egito. Apenas 2 provaram a verdadeira liberdade. E uma, por sinal, era discípulo de Moisés, que estava lá com ele desde o começo. E Moisés não entrou. Que essa lição hoje nos impacte. De alguma forma nos chacoalhe. Porque o mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. E Cristo é a nossa liberdade. É nessa palavra, diante dessa palavra que é verdade, nele somos livres. Você não nasceu para ser vítima. Você não nasceu para ser escravo. Não nasceu para ficar se comparando, comendo migalhas. Ei, você é filho. Você não é escravo, você é filho. Filho tem herança. Filho sabe onde acessar. Deus te deu criatividade. Você tem o Espírito Santo. Deus criou todas as coisas, Ele é um ser criativo. Que conversa, que fala. Ele não é uma estátua, gente, que é muda, que é cega, que não ouve. Ele é vivo. E você é filho. Você é imagem e semelhança. Você não é a semelhança de um escravo, ou de um limitado, ou de um refém. Você é a semelhança daquele que é dono da prata, dono de todas as coisas, que é o começo, o meio e o fim. Aquele que é autônomo, é independente.
que não está ali se moldando às circunstâncias, mas que era, é e sempre será. Esse é o seu Deus. Se você não se vê hoje como filho, como alguém que pode ter esse acesso, você não pode ser livre. Jesus foi o maior exemplo de uma pessoa livre. Eu quero ler com você um versículo muito conhecido para finalizar aqui. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus foi livre. E sabe como eu sei disso? Porque ele foi cancelado. Pessoas livres são autênticas. Pessoas livres falam aquilo que elas sabem que tem que falar. Na hora que elas sabem que tem que ser falado, seguindo o comando do Espírito Santo, elas vão agindo e elas incomodam muita gente. E ele foi cancelado. Muitas vezes. Muitas vezes. Tinha uma multidão seguindo ele. E talvez a mesma multidão mandou cancelar. Porque a palavra de um livre incomoda. A palavra de um livre vai contra o sistema do mundo. A palavra de um livre, um escravo não aguenta, porque ele não sabe o que é viver a liberdade. Um refém não aguenta, porque ele não sabe o que é ter recurso. E um limitado não se aguenta, porque ele não tem estrutura interior para aguentar. Mas você é livre. Você é livre. Você nasceu para ser livre. E essa verdade hoje, ela vai te libertar. Quem se compara, se vitimiza, se acovarda, não é livre. Quem esconde talentos, não multiplica, está preso a circunstâncias contrárias, não é livre. Contudo, aqueles que são fortes e corajosos, que se arriscam ao ponto de serem cancelados por estarem vivendo uma realidade diferente da massa, esses encontram a liberdade. Deus nos chamou para a liberdade. Não para sermos mais um na multidão. Não para irmos com a maré. Não é para deixar a vida levar. Um livre sabe para onde está indo. Porque ele sabe de onde veio. Ele tem estrutura interior para seguir pelo caminho, por mais difícil que seja. E tem os recursos necessários para avançar. Porque eu sei que essa palavra pode ser muito confrontadora. Eu sei que está num momento complicado, delicado. Todo mundo está sofrendo. De alguma forma, todo mundo está sendo impactado, foi lesado, prejudicado. Ou porque perdeu o emprego, ou porque percebeu que não tinha estrutura para lidar com isso, começou a ter ansiedade, pânico, depressão. Ou porque viu pessoas à sua volta sofrendo, morrendo. Essa palavra, não quero que essa palavra caia no seu coração como um peso. Mas eu quero que essa palavra te traga esperança. Eu quero que você saiba que você nasceu para ser livre. Não importa o que está acontecendo. Você tem que lembrar quem você nasceu para ser. Você tem que lembrar qual é a sua identidade em Deus. E a sua identidade é filho, é livre, é herdeiro, alguém que tem herança, que tem recursos, que tem os frutos do Espírito. É essa a sua identidade. E não importa o que aconteça, a sua identidade não pode se contaminar, não pode se corromper. Deus não te fez para ser mais um na multidão. Na multidão que semeia o caos, na multidão que semeia a desesperança. Mas você nasceu para ser luz, para ser sal. Sabe, vou te contar uma coisa. Um dia eu fui tomar café com leite. E ao invés de colocar açúcar, eu coloquei sal. E aí quando eu provei, eu falei, ai caramba, troquei os papéis. Eu coloquei 3 sachês de açúcar. E o gosto do sal não saiu daquele café. Eu quase fiquei com diabetes. De tanto açúcar que eu coloquei. E o gosto do sal não saiu. Nós somos sal da terra. O nosso gosto tem que impregnar. A nossa mudança tem que impregnar. Não importa o quanto de açúcar coloquem para abafar a nossa voz, para abafar a nossa fé. Nós somos sal. Nós mudamos o gosto das coisas. Mudamos a realidade das coisas.
E nós também somos luz. Mesmo embaixo da cama, você coloca uma lanterna, é possível ver que algo acontece ali. A luz afasta as trevas. A luz, ela traz clareza, ela traz direção. Talvez hoje você é a luz do fim do túnel para alguém. Você é sal, você é luz. Aonde você chega, você transforma. Aonde você chega, você muda. Se você é filho, se você é livre, não tem como as coisas continuarem iguais. Porque você salga e você ilumina. Você salga e você ilumina. Você salga e você ilumina. Mas não dá para salgar e para iluminar em condição de escravo, em condição de limitado ou em condição de refém. Só salga e ilumina quem é livre, quem dá cara a tapa, quem vai à luta, quem não se intimida, não se acovarda, que gera recursos, tira da boca do peixe se for necessário, para trazer transformação, libertação e trazer as boas novas. Esse é quem você nasceu para ser. E que essa verdade hoje caia na sua mente, na sua alma, como uma verdade. Essa é a verdade que liberta. Nascemos para ser livres. Livres. Eu quero orar por você. Talvez você ficou ofendido comigo ou chateada comigo. Eu só queria te incomodar. Porque só quem está incomodado que pode mudar. Então te chacoalhei um pouquinho aí, para que você desperte hoje. Mas eu quero orar por todos aqueles que estão presos, oprimidos, que se veem reféns, limitados, escravos. Eu quero orar por você. E se você sabe que você precisa dessa oração, eu te convido a colocar uma mão no seu coração, uma mão na sua cabeça. A gente tem que mudar paradigmas, crenças, padrões, religiosidade. Temos que mudar muitas coisas. Atitudes, comportamentos, ações. Temos que mudar muitas coisas. E eu sei que temos um Deus criativo, um Deus que fala no nosso coração, que vê o nosso interior. E Ele hoje vai te dar um escape. Talvez Ele traga um Moisés na sua vida, que pense diferente, que veja diferente. Aceite. Aceite o que vem. Se aperfeiçoe em Cristo. E seja livre. Porque há muitas pessoas à nossa volta precisando dessa liberdade também. Se você já é livre, você tem uma missão. Transbordar isso para as pessoas que não são ainda. Porque nascemos para essa liberdade em Cristo. Vou orar por você. Pai, diante dessa palavra que o Senhor nos deu, nos confrontou, eu peço que agora, Pai, o Senhor possa visitar cada pessoa, visitar os nossos corações no mais íntimo. Pai, nos tira hoje das prisões, nos tira hoje, Senhor, dos encantamentos, nos tira hoje tudo aquilo que nos traz, Pai, comodidade, que nos faz ficar numa zona, Senhor, confortável, uma zona, Pai, que não transforma, que não salga, não ilumina, porque temos medo, porque estamos ansiosos. Estamos preocupados com o que vai acontecer e nós estamos vivendo o hoje, nosso chamado hoje. Eu peço, nos tira hoje desses limites, nos tira hoje dessas travas. Pai, nos tira hoje. Pai, que como Moisés, nós possamos, Senhor, ter uma visão diferente, uma visão de pessoa nobre, que tem recursos, Pai, de uma pessoa nobre. E que possamos permanecer nisso sem nos contaminar com as coisas desse mundo. Pai, nos ensina a nos afastarmos, Pai, do vitimismo, nos afastarmos da comparação, nos afastarmos da murmuração, nos afastarmos de tudo aquilo que contamina a nossa realidade e contamina os nossos ambientes. E que possamos prosseguir para o alvo, sabendo quem nós somos, que nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos chamados, nós somos escolhidos. Que possamos sair daqui hoje
fortalecidos, Pai, nessa verdade. O Senhor nos ama, o Senhor nos abençoa, o Senhor é o Jeová Jireh, é o Emanuel, é o grande eu sou, é aquele que vai à frente na batalha, é o príncipe da paz, é o Senhor que tem o Shalom, é o Senhor que tem as palavras de vida eterna, é o Senhor, é a sua verdade, Pai, é a sua verdade. Elohim, Elohim. Declaramos hoje, Senhor, a liberdade que está em Cristo Jesus. Renova a nossa mente, nos transforma, muda a nossa realidade. É tudo que te pedimos hoje, Pai. É tudo que te pedimos hoje.